Eles dizem que um bom vinho tinto faz bem para o coração, mas naquela noite de sábado, o vinho que minha nora me entregou quase parou o coração do meu filho. Eu ainda consigo fechar os olhos e ver a cena em câmera lenta. A luz do lustre de cristal, refletindo no líquido cor de rubi, o sorriso dela, um sorriso que não chegava aos olhos, e as palavras que agora soam como uma sentença de morte. É para a senhora, dona Helena. Um novo começo. Eu estava com a taça a milímetros dos lábios. Eu sentia o aroma amadeirado, o peso do cristal na minha mão, mas um puxão forte no meu braço mudou o curso da minha vida. Minha neta, com a urgência pura das crianças, me salvou sem saber. Eu pousei a taça. O Ricardo, meu filho, o homem que eu carreguei no colo e protegi de todo o mal, pegou aquele vidro, deu um gole generoso e 30 minutos depois, o que eu vi na minha sala nova me deixou sem voz. Sangue. Sangue jorrando pelo nariz dele, manchando o tapete claro que eu tinha acabado de comprar. O grito que ficou preso na minha garganta foi o despertar de um pesadelo que eu nunca imaginei viver aos 71 anos. Porque vejam bem, aquele vinho não era para ele. O alvo daquela crueldade era eu. Meu nome é Helena Duarte. Durante 4 décadas, eu fui a mulher que desenhava os sonhos dos outros. Como arquiteta, eu projetei casas, prédios, hospitais, sempre focada na estrutura, na segurança, naquilo que sustenta um lar. Eu sabia identificar uma viga podre, escondida atrás de uma parede bonita, só pelo som ou pela textura da tinta. Mas eu não vi a podridão que crescia dentro da minha própria família. Eu não vi que, enquanto eu planejava minha aposentadoria em um bairro tranquilo aqui no interior de São Paulo, alguém estava planejando o meu fim. Depois que meu marido, o Alberto, faleceu há 3 anos, eu senti que precisava de um espaço só meu. Não era falta de dinheiro, graças a Deus. Nós trabalhamos duro, investimos, construímos um patrimônio sólido. Eu não sou uma mulher de luxos exagerados, mas sempre prezei pelo conforto e pela qualidade. Vendi nosso casarão antigo, grande demais para uma alma só, e comprei uma casa de condomínio, moderna, com janelas imensas para o sol entrar. Era minha declaração de independência. Antes de eu te contar como cada peça desse quebra-cabeça macabro se encaixou, eu queria te agradecer por estar aqui comigo. Se você já sentiu que o perigo estava dentro da sua própria casa, ou se essa abertura despertou algo em você, eu adoraria saber de onde você está assistindo este relato. Sua presença aqui realmente importa para mim. E se histórias de superação e justiça como essa ressoam com você, considere se inscrever aqui no canal. Eu compartilho minha jornada para que outras mulheres, na nossa idade, nunca baixem a guarda. Curta este vídeo e comente, porque a nossa conversa é o que me dá forças para continuar contando a verdade, mesmo quando ela dói. Para você entender o peso do que aconteceu naquela festa, eu preciso voltar no tempo. Eu não cheguei aos 71 anos por sorte. Eu cheguei com muito suor. Eu e o Alberto começamos do nada na década de 70. Eu me lembro de desenhar plantas em mesas improvisadas de madeira, com o Ricardo ainda bebê chorando no berço ao lado. Naquela época, ser uma mulher arquiteta no canteiro de obras era um desafio diário. Os mestres de obras me olhavam de cima a baixo, testavam minha autoridade, tentavam me enganar nos materiais. Eu aprendi a ser dura. Aprendi que, para uma estrutura ser segura, ela precisa de uma fundação impecável. E eu apliquei isso na minha vida. Eu e o Alberto não tínhamos herança. Tínhamos disciplina. Passamos por todos os planos econômicos que este país já viu. Sobrevivemos ao confisco do Collor, à hiperinflação, às crises mundiais. Cada tijolo do nosso patrimônio foi colocado com consciência. Nós queríamos que o Ricardo tivesse o melhor. Ele se tornou um homem bom, um engenheiro civil brilhante, mas com um coração mole demais, sabe? Ele herdou o lado romântico do pai. Quando ele conheceu a Camila, há 10 anos, eu vi o brilho nos olhos dele, e por amor a ele, eu quis acreditar que ela era a mulher certa. A Camila era corretora de imóveis, sempre impecável, bolsas de marca, um vocabulário corporativo afiado. Ela exalava ambição. No começo, eu achei que era apenas vontade de crescer, mas com o tempo, percebi que a ambição dela não tinha fundação. Ela queria o telhado sem ter cavado o alicerce. Eu via o Ricardo se desdobrando em 3 empregos para manter o padrão de vida que ela exigia.
Viagens internacionais, carros do ano, jantares em lugares que custavam o meu mercado do mês. Eu me mantinha calada. Helena, não seja a sogra intrometida, eu dizia para mim mesma no espelho. Eles são adultos. Mas o silêncio do Alberto no cemitério parecia sussurrar avisos no meu ouvido. Depois que ele se foi, a Camila mudou o tom. Ela começou a falar muito sobre planejamento sucessório. Ela usava palavras bonitas para esconder um interesse feio. Dona Helena, a senhora já pensou em colocar a casa nova num fundo familiar? Facilita muito para o Ricardo depois. A senhora sabe como o inventário no Brasil é um pesadelo. Eu sorria, bebia meu chá e mudava de assunto. Eu via a estrutura dela. Era uma fachada bonita, mas a parede estava rachando. A casa que eu comprei era perfeita. 3 quartos, uma varanda gourmet com vista para as amoreiras, pisos de madeira que brilhavam com a luz da manhã. Eu escolhi cada maçaneta, cada luminária. Gastei 3 décadas desenhando casas para os outros e, finalmente, estava fazendo a minha. O Ricardo me ajudou na mudança, sempre atencioso. Mas a Camila, ela andava pela casa como se estivesse fazendo uma vistoria técnica para a venda. Ela perguntava a metragem exata, o valor do condomínio, a valorização da região. A senhora fez um excelente investimento, sogra. Isso aqui vale uma fortuna daqui a 5 anos. O jeito que ela dizia, quando a hora chegar, me dava arrepios. Ela não falava com carinho, falava com antecipação, como se estivesse esperando uma obra ser entregue. Naquela manhã de junho, o sol estava radiante. Eu preparei tudo para a pequena festa de inauguração. Convidei o Dr. Cláudio, meu cardiologista e amigo de longa data, a Sônia, minha vizinha de porta que já tinha se tornado uma companheira de caminhada. E claro, meu filho e minha neta. A Lívia, de 8 anos, é a luz dos meus olhos. Ela tem os olhos do Alberto e a curiosidade que eu tinha na juventude. Ela corria pela casa nova chamando de Castelo da Vovó. Eu montei um quarto para ela com uma escrivaninha para os desenhos dela. Os bichinhos de pelúcia que ela deixou na última visita estavam arrumados na cama, como um pequeno júri esperando para aprovar minha decoração. A ansiedade que eu sentia era estranha. Era um zumbido baixo, uma intuição de arquiteta que percebe um erro no cálculo estrutural, mas não consegue achar onde. Por que eu estava revendo as trancas das portas? Por que eu tinha conferido as senhas das minhas contas e a clareza do meu testamento 3 vezes naquela semana? Você está ficando paranoica, Helena, eu disse em voz alta para a cozinha vazia. Mas a voz que saiu não parecia a minha. Parecia a de uma mulher que sabia que estava sendo observada. Eu trabalhei duro para ter paz, não para ter medo. O Alberto sempre dizia, confie no seu instinto. Ele é o seu melhor instrumento de medição. E meu instinto estava gritando que havia algo errado com o sorriso que a Camila estava treinando no espelho. Às 6 da tarde, o interfone tocou. O primeiro a chegar foi o Dr. Cláudio. Ele trouxe um vinho excelente e aquele abraço de quem conhece minhas arritmias e minhas teimosias. Helena, você acertou em cheio nessa casa. Tem boa energia. Logo depois, a Sônia apareceu com um prato de doces e uma risada contagiante. A casa começou a ganhar vida. O som do gelo batendo nos copos, o jazz suave que eu coloquei para tocar, o cheiro do churrasco que o Ricardo estava preparando na varanda. Era para ser a noite da minha vida. Mas quando a Camila entrou, vestindo um conjunto de seda que custava mais do que o salário de muitos professores, o ar pareceu ficar mais pesado. Ela trazia uma mulher com ela, uma tal de Beatriz, que ela apresentou como uma velha amiga consultora financeira. A Beatriz era uma mulher de olhares rápidos. Ela elogiou o pé direito da sala e, em menos de 5 minutos, já estava perguntando se eu tinha feito algum seguro de vida recentemente. Consultores financeiros não costumam aparecer em festas de inauguração de desconhecidos para falar de apólices, mas eu mantive a elegância. Hoje é noite de celebração, Beatriz. As finanças ficam para o escritório. Eu respondi com um sorriso seco. Eu vi a troca de olhares entre ela e a Camila. Foi um flash, algo que duraria milissegundos para quem não estivesse prestando atenção. Mas eu passei a vida prestando atenção em detalhes milimétricos. Aquela troca de olhares tinha o peso de uma conspiração. Foi por volta das 8 da noite que a Camila se dirigiu ao bar que eu tinha montado na cozinha.
Eu a observei de longe, pelo reflexo do vidro da cristaleira. Ela se movimentava com uma precisão cirúrgica. Ela não estava apenas servindo bebidas, ela estava preparando algo. Eu vi, quando ela pegou uma taça de cristal lapidado, a mais bonita do conjunto que pertenceu à minha mãe. Ela serviu o vinho com as mãos firmes, mas os olhos dela estavam fixos na porta, vigiando se alguém entrava. Ela colocou a taça sobre um guardanapo de linho azul, um pouco afastada das outras. O jeito que ela segurava aquela taça, com as duas mãos, parecia um oferecimento ritualístico. Ela caminhou em minha direção. O salão estava cheio. O doutor Cláudio contava uma história sobre os tempos da residência. A Sônia ria alto. A Camila atravessou a sala com aquela taça como se estivesse carregando algo sagrado. Dona Helena, por favor, ela disse, a voz subindo acima do ruído da conversa. Eu fiz questão de escolher este vinho para a senhora. É uma reserva especial, um brinde ao seu novo começo, à sua segurança e a tudo o que ainda está por vir. Ela me entregou a taça. O cristal estava frio contra a palma da minha mão. O líquido era denso, de um vermelho quase negro. Obrigada, Camila. Você não precisava se incomodar, eu disse. Não é incômodo nenhum, sogra. Eu quero ver a senhora aproveitar cada gota. O sorriso dela era perfeito demais. Sabe aquele brilho que a gente vê em porcelana nova? Sem alma. Eu estava prestes a levar o vinho à boca. Eu já sentia o gosto do álcool e das frutas vermelhas. Mas a Lívia apareceu do nada, puxando a barra do meu vestido. Vovó, vem ver o que eu desenhei. É um castelo para você ficar protegida. A palavra protegida bateu em mim como um choque elétrico. Eu pousei a taça na mesinha lateral para dar atenção à minha neta. Vou agora mesmo, meu amor. Olhei para a Camila e disse, bebo em 1 minuto, querida. Vou só ver o desenho da Lívia. Eu vi o rosto dela vacilar por um segundo. Uma mistura de frustração e pânico que ela mascarou rápido demais. Eu fui até o quarto com a Lívia. Ficamos lá por uns 10 minutos. Ela tinha desenhado a nossa família, mas no desenho dela eu estava dentro de uma bolha dourada. É um escudo, vovó, para nada de ruim te alcançar. Eu a abracei forte, sentindo aquele cheirinho de criança que acalma qualquer alma. Quando voltamos para a sala, o ambiente tinha mudado. O Ricardo estava em pé perto da mesinha onde eu tinha deixado o vinho. Ele estava rindo de uma piada do Dr. Cláudio, com a taça de cristal lapidado na mão. Ele já tinha bebido metade. Eu senti meu coração falhar uma batida. Ricardo, eu comecei a dizer, mas a Camila já estava ao lado dele, com a mão no ombro dele, a face pálida, mas a voz estranhamente calma. Você estava com sede, amor? 15 minutos se passaram. O Ricardo começou a suar. No começo, achamos que era o calor da churrasqueira. Ele afrouxou o colarinho da camisa, pediu um pouco de água, mas então ele tentou dar um passo e cambaleou, segurando na estante de livros para não cair. Filho, você está bem? Eu perguntei, correndo para o lado dele. Estou só um pouco tonto, mãe. Acho que o vinho subiu rápido. Mas não era tontura de álcool. O rosto dele estava ficando cinzento. E então, o horror começou. Uma gota de sangue caiu da narina esquerda dele. Depois outra. Em segundos, um fluxo contínuo de sangue começou a descer pelo rosto dele, manchando a camisa branca, o chão, as minhas mãos. O pânico se instalou. A Sônia gritou. O doutor Cláudio assumiu o controle na mesma hora. Deitem ele no chão. Helena, pegue toalhas. Agora! Eu estava em choque, mas o treinamento de décadas de obras me fez agir no automático. Peguei as toalhas, ajudei a apoiar a cabeça do meu filho. O sangue não parava. Vinha do nariz, das gengivas. O Ricardo tentava falar, mas a voz dele estava abafada pelo sangue. Mãe, eu não consigo. Os olhos dele giraram para trás. Eu olhei para a Camila. Ela estava de joelhos, chorando, gritando o nome dele com um desespero que parecia real. Mas eu vi o olhar dela encontrar o da amiga, a Beatriz. Não era dor. Era o olhar de quem tinha acabado de cometer um erro de cálculo fatal. O Dr. Cláudio estava ao telefone com o SAMU. Possível intoxicação por anticoagulante em dose maciça. O paciente está tendo uma hemorragia sistêmica. Eu senti meu chão sumir. Anticoagulante. O meu remédio. Eu tomo varfarina para a arritmia. Eu sabia o que aquele remédio fazia em doses erradas. Eu sabia que ele transformava o sangue em água. E eu sabia
com a clareza de quem lê um projeto finalizado, que aquela taça de vinho tinha sido preparada com os comprimidos que sumiram do meu armário. O meu filho estava morrendo no lugar da mãe. A ambulância chegou com as sirenes cortando a paz do condomínio, e enquanto eu entrava no veículo segurando a mão fria do Ricardo, eu fiz uma promessa silenciosa para o Alberto. Se o nosso filho sobrevivesse, eu não descansaria até que cada viga daquela mentira fosse derrubada. O barulho da sirene da ambulância ainda ecoa na minha cabeça como um grito que não tem fim. É um som cortante, que parece rasgar o ar e a pouca sanidade que me restava naquele momento. Dentro daquele veículo, apertada entre equipamentos médicos e o cheiro metálico de sangue, eu segurava a mão do Ricardo. Ele estava pálido, tão pálido que parecia que a vida estava escorrendo por entre os meus dedos, junto com aquele sangue que não parava de sair. Eu olhava para o meu filho e via o menino que eu ensinei a andar, o jovem que eu vi se formar com tanto orgulho, e não conseguia aceitar que aquele cenário era real. Como uma celebração de vida pôde se tornar um corredor para a morte em questão de minutos. Chegamos ao pronto-socorro e foi tudo muito rápido. Macas correndo, médicos gritando ordens, e eu fui deixada para trás, do lado de fora daquelas portas automáticas que parecem separar o mundo dos vivos do mundo da incerteza. Sentei-me em um banco de madeira, com o corpo todo rígido. O Marcos, meu velho amigo e braço direito, chegou logo atrás, com os olhos injetados de preocupação. Ele não disse nada, apenas sentou ao meu lado e segurou minha mão. Ele sabia. Como farmacêutico, ele tinha visto o que eu, na minha negação de mãe, ainda tentava processar. Depois do que pareceram horas, o médico de plantão veio falar conosco. Ele tinha uma expressão cansada, mas muito séria. Ele me disse que o Ricardo tinha sido exposto a uma dose cavalar de um agente anticoagulante chamado varfarina. Quando o médico pronunciou esse nome, meu coração deu um solavanco que quase me tirou o fôlego. Eu tomo varfarina. É o meu remédio para a arritmia, o que eu tomo religiosamente há 6 anos para manter meu coração no ritmo certo. O doutor explicou que, misturado com o álcool do vinho, o remédio causou uma hemorragia descontrolada. Ele me perguntou se o Ricardo tomava algum remédio assim, e eu respondi que não, que o meu filho era saudável como um carvalho. Naquele momento, as peças do projeto começaram a se alinhar de um jeito terrível. Eu me lembrei dos comprimidos que tinham sumido do meu armário 3 dias antes. Contei 6 comprimidos faltando. E me lembrei da Camila sozinha na minha casa, ajudando a organizar as coisas enquanto eu estava distraída. O diagnóstico não era apenas médico, era um diagnóstico de traição. Aquele vinho, aquela taça marcada com tanto cuidado, era para mim. O alvo era o meu coração cansado, mas foi o sangue do meu filho que foi derramado. A culpa começou a subir pela minha garganta como um ácido. Se eu não tivesse parado para ver o desenho da Lívia, se eu tivesse bebido, o Ricardo estaria bem, mas ele bebeu por mim. Ele, sem saber, estava recebendo o golpe que era endereçado à sua mãe. Eu olhei para o lado e vi a Camila entrando na sala de espera. Ela estava com o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos de tanto chorar, agindo como a esposa devastada. Ela se jogou nos meus braços, pedindo notícias, dizendo que não conseguia entender como aquilo tinha acontecido, falando em intoxicação alimentar ou vinho estragado. Eu a abracei, mas meu corpo estava frio. Eu não sentia dor por ela, eu sentia nojo, porque agora eu conseguia ver através da fachada. Eu sou arquiteta, eu sei quando uma parede está apenas maquiada para esconder um erro estrutural grave. E a Camila era uma estrutura podre por dentro. Enquanto esperávamos por mais notícias do Ricardo, que tinha sido levado para a UTI em estado grave, minha mente começou a viajar para longe, para o passado. Eu precisei me ancorar no que eu era antes de tudo isso para não desmoronar. Eu tenho 71 anos hoje, mas dentro de mim ainda vive a Helena, que começou a trabalhar aos 18 para pagar a própria faculdade. Eu nasci em uma família que não tinha luxos, mas tinha princípios. Meu pai era mestre de obras e minha mãe era professora primária. Eu cresci entre plantas de casas e cheiro de giz. Lembro-me de acompanhar meu pai nos canteiros de obras quando era pequena. Ele me mostrava como o alicerce era a parte mais importante de qualquer construção. Helena, ele dizia, se o chão não for firme, o teto cai na sua cabeça. Não importa o quão bonita seja a pintura.
Aquilo ficou gravado na minha alma. Eu decidi ser arquiteta em uma época em que as mulheres mal ocupavam esses espaços. Entrei na faculdade em meados dos anos 70. Eu era uma das 3 únicas mulheres da minha turma. Os professores me olhavam com desdém, os colegas faziam piadinhas, mas eu nunca baixei a cabeça. Eu sabia que precisava ser 2 vezes melhor do que qualquer homem ali para ser respeitada. E eu fui. Passei noites em claro desenhando, calculando, revisando cada milímetro de papel vegetal até meus olhos arderem. Eu não tinha medo do trabalho duro. Foi na faculdade que conheci o Alberto. Ele cursava engenharia civil. Era um homem de sorriso largo e mãos firmes, que me tratava como uma igual desde o primeiro dia. Nós nos apaixonamos não apenas um pelo outro, mas pelos projetos que sonhávamos construir juntos. Casamos com quase nada no bolso, mas com uma vontade de vencer que nada podia abalar. Nossa primeira casa foi um apartamento de 1 quarto, que nós mesmos reformamos nas horas vagas. Lembro-me da gente pintando as paredes de madrugada, rindo e sonhando com o dia em que projetaríamos grandes edifícios. O Ricardo nasceu 4 anos depois. Ele foi o centro do nosso universo. Como trabalhávamos por conta própria, muitas vezes eu o levava para as obras. Ele cresceu brincando com pedaços de madeira e carretéis de linha. Nós fizemos questão de dar a ele tudo o que não tivemos: as melhores escolas, cursos de idiomas, viagens. Mas, acima de tudo, tentamos passar para ele os valores de honestidade que herdamos dos nossos pais. Trabalhei em 3 empregos simultâneos em épocas de crise para garantir que a faculdade de engenharia dele nunca ficasse atrasada. Eu deixava de comprar um vestido novo, uma joia, qualquer coisa, para que o Ricardo tivesse as ferramentas que precisava para brilhar. Cada centavo que eu e o Alberto economizamos foi pensando no futuro dele. Nossa vida era sólida. Construímos um patrimônio com muito esforço, investindo em imóveis e em uma reserva para a nossa velhice. O Alberto sempre dizia que eu era o cérebro financeiro da família. Eu cuidava das contas, dos investimentos, de cada detalhe do nosso testamento. Quando ele faleceu, há 3 anos, o meu mundo ruiu. Perder o parceiro de uma vida inteira é como perder a viga mestra da própria alma. A casa antiga, onde vivemos por 40 anos, ficou silenciosa demais. Assustadora demais. O jardim que ele tanto cuidava começou a parecer um cemitério de lembranças. Foi o Ricardo quem me deu forças para continuar. Ele e a pequena Lívia. Mas, junto com o apoio do meu filho, veio a presença constante da Camila. No começo, ela parecia uma bênção. Sempre disposta a me acompanhar em consultas médicas, a ajudar com as compras, a sugerir mudanças na minha rotina. Mas, com o tempo, a ajuda dela começou a ter um gosto amargo. Ela começou a falar insistentemente que eu deveria vender o casarão e me mudar para algo mais prático. Ela falava sobre a valorização do mercado imobiliário com uma fome que me deixava desconfortável. Dona Helena, a senhora já não tem mais idade para subir essas escadas, ela dizia, sempre com aquele sorriso de corretora que vende até a própria alma por uma comissão. Eu via como ela olhava para as minhas joias, para os meus quadros, para o valor da escritura. Ela agia como se o meu patrimônio fosse um bolo que ela já estava fatiando mentalmente. E o Ricardo, coitado, não via nada. Ele estava tão sobrecarregado tentando sustentar o estilo de vida que ela exigia, carros importados, roupas de grife, festas em clubes caros, que ele simplesmente aceitava a ajuda dela para cuidar de mim como um alívio. Cerca de 3 meses antes da festa, em um jantar de domingo, ela lançou a semente que agora eu vejo como o início do fim. Ela sugeriu que eu colocasse a casa nova em um fundo familiar, por questões de planejamento tributário. É para proteger o futuro da Lívia e facilitar as coisas para o Ricardo quando chegar a hora, ela disse, bebendo o seu vinho caro. Aquele quando chegar a hora soou nos meus ouvidos como um toque de recolher. Ela não estava preocupada com a sucessão. Ela estava impaciente com a minha longevidade. Eu recusei. Disse que ainda estava muito lúcida para gerir meus próprios bens. Vi a expressão dela mudar por um microsegundo. Foi um lampejo de fúria que ela rapidamente cobriu com uma camada de compreensão falsa. Foi ali que eu comecei a me sentir uma estranha na minha própria família. Comecei a notar que ela sussurrava com o Ricardo quando eu entrava na sala. Comecei a sentir que ela estava me monitorando.
Ela perguntava sobre os meus remédios, sobre as dosagens, sobre o que aconteceria se eu esquecesse de tomar. Naquele corredor de hospital, enquanto a noite passava e o Ricardo lutava pela vida, eu percebi que toda a minha experiência como arquiteta, toda a minha capacidade de analisar estruturas, tinha falhado no teste mais importante, o teste do caráter humano. Eu projetei prédios que resistiram a tempestades, mas não projetei defesas contra a pessoa que dormia ao lado do meu filho. A Camila não queria apenas que eu me mudasse, ela queria que eu saísse de cena. Ela queria a herança, o seguro de vida, a liquidez que eu tinha acumulado em décadas de trabalho, e ela estava disposta a usar o meu próprio remédio de coração para me matar. O Marcos voltou com um café aguado e sentou ao meu lado de novo. Helena, eu liguei para o laboratório de um colega, ele sussurrou. Eu consegui pegar a taça que sobrou lá na sua casa antes da polícia isolar tudo. Eu levei para ele. Amanhã teremos o resultado oficial do que tinha naquele vinho. Eu olhei para ele e senti uma gratidão imensa. O Marcos era o alicerce que eu precisava agora. Obrigada, Marcos. Eu preciso saber. Eu preciso de provas. Olhei para a Camila, que estava agora sentada em um canto, digitando furiosamente no celular. Ela não parecia uma mulher que estava rezando pelo marido. Ela parecia uma negociante cujo contrato tinha acabado de ser rasgado na frente dela. Eu sabia que precisava agir com a mesma frieza que ela teve ao colocar aqueles comprimidos no vinho. Eu ia reconstruir a verdade, tijolo por tijolo, até que a estrutura de mentiras dela desabasse sobre a sua própria cabeça. Mas antes de eu seguir em frente com o meu plano, eu precisava saber como o Ricardo estava. A porta da UTI se abriu e a enfermeira chamou o meu nome. Meu corpo todo tremeu. Eu me levantei, sentindo o peso de todos os meus 71 anos nas costas, mas com uma determinação que eu não sentia desde que o Alberto morreu. Se o meu filho sobreviveu ao veneno que era meu, então eu sobreviveria à guerra que estava apenas começando. Entrei na UTI e vi o meu filho. Ele estava cheio de tubos, com a pele quase transparente, mas o monitor mostrava que o coração dele ainda estava batendo. Ele abriu os olhos bem devagar e tentou focar em mim. Eu segurei a mão dele, que estava fria, e sussurrei: "Eu estou aqui, meu amor. Eu não vou a lugar nenhum." Ele apertou a minha mão de volta, um aperto fraco, mas que para mim valeu mais do que qualquer projeto que eu já tenha assinado. Naquele momento, eu soube que não era apenas o Ricardo que estava sendo salvo. Eu também estava. A Helena que aceitava tudo em nome da paz tinha morrido naquela festa. A Helena que lutava pelo que é justo tinha acabado de acordar. Eu passei o resto daquela noite em claro, sentada naquela cadeira de hospital que parece que foi desenhada para a gente não conseguir descansar nenhum segundo. O Ricardo estava estável, mas o silêncio da UTI é um tipo de silêncio que grita nos ouvidos da gente. A cada bip das máquinas, eu sentia uma pontada no peito. O médico, Dr. Sérgio, me confirmou o que eu já temia. A dose de varfarina no organismo do meu filho era absurda. Ele me explicou que para alguém que não toma o remédio, aquela quantidade era suficiente para causar uma tragédia em pouquíssimo tempo. E o pior é que o álcool do vinho potencializou tudo, agindo como um acelerador para o veneno. Enquanto eu processava aquela informação técnica, eu via a Camila pelo vidro da sala de espera. Ela achava que eu não estava olhando. Ela estava no corredor, com o celular grudado na orelha, andando de um lado para o outro. O rosto dela não era de uma esposa preocupada, era o rosto de alguém que estava furioso porque algo não saiu como o planejado. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas via os gestos bruscos, a forma como ela cerrava os dentes. Quando ela percebeu que eu a observava, a máscara caiu no lugar instantaneamente. Ela guardou o celular, forçou aquele sorriso trêmulo e veio na minha direção com os olhos cheios de lágrimas falsas. Mas ali, naquele momento, eu entendi que a pessoa com quem meu filho era casado era uma estranha completa para mim. No dia seguinte, voltei para casa por algumas horas. Eu precisava de um banho, mas, acima de tudo, eu precisava fazer a minha própria investigação. Entrar na minha casa nova, que ainda estava com o rastro da festa, foi como entrar em uma cena de crime que ainda não tinha sido isolada. Tinha copos de plástico espalhados, restos de comida nas mesas e aquele cheiro de vinho e churrasco que agora me embrulhava o estômago. Mas eu não fui limpar a sala, fui direto para o banheiro. Como arquiteta, eu tenho o hábito de documentar tudo.
Tenho planilhas para a manutenção da casa, registros de cada obra que fiz e, claro, um log detalhado dos meus medicamentos. Eu e o Alberto aprendemos que a organização é o que nos mantém no controle. Abri meu armário de remédios. Tudo estava milimetricamente organizado, em ordem alfabética, como eu sempre deixo. Peguei o frasco de varfarina de 5 miligramas. Minha mão tremia quando despejei as pílulas brancas sobre o balcão de mármore. Eu comecei a contar, uma por uma. Fiz fileiras de 5, com a precisão de quem conta tijolos em uma planta. O frasco tinha sido reabastecido no dia 26 de maio. Eu tomo um comprimido por dia, sem falta, sempre anotando no meu caderninho. Pelas minhas contas, deveriam sobrar 28 comprimidos. Mas no balcão, frios e silenciosos, só havia 22. 6 comprimidos tinham sumido. Sentei na borda da banheira e fechei os olhos. A conta fechava. 6 comprimidos de 5 miligramas esmagados dão 30 miligramas. Para quem nunca tomou, misturado com vinho, é uma bomba relógio. E quem tinha estado na minha casa nas últimas 2 semanas? O Ricardo, a Lívia, o Marcos e a Camila. Lembrei-me perfeitamente de 3 dias antes da festa, quando a Camila apareceu dizendo que queria me ajudar a pendurar os quadros e organizar a cristaleira. Eu estava na garagem ajeitando umas caixas de ferramentas e ela ficou lá dentro sozinha por uns 20 minutos. Ela teve acesso livre a esse banheiro, a esse armário, a esse frasco. Eu não podia simplesmente gritar isso para o mundo. Eu precisava de provas que ninguém pudesse contestar. Peguei a garrafa de vinho que ela tinha usado, uma que eu tinha guardado por segurança em um saco plástico antes de sair para o hospital, e escrevi a data e o nome dela na etiqueta improvisada. Hábito de arquiteta. Rotule tudo. Documente tudo. Liguei para o Marcos. Ele, com a farmácia dele e os contatos que tinha, me indicou um laboratório privado que fazia análises forenses de forma discreta. Helena, se você for por canais oficiais agora, a Camila vai saber e vai se preparar, ele me disse. Faça isso em segredo primeiro. Levei a amostra até o laboratório naquela tarde. Era um prédio comum, sem placa na frente, perto da zona industrial. Paguei extra para ter o resultado em 48 horas. Enquanto eu esperava, a angústia era como uma infiltração em uma parede. Começava pequena e ia tomando conta de tudo até a estrutura ameaçar cair. Eu não conseguia dormir. Ficava revendo as imagens da festa na minha cabeça, o jeito que ela me entregou a taça, o sorriso, reserva especial que ela deu. O resultado do laboratório chegou por e-mail, enquanto eu estava no estacionamento de um supermercado, tentando comprar algo para comer que não tivesse gosto de hospital. Abri o arquivo PDF com os dedos gelados. O relatório era direto. Varfarina detectada. Mas o que me deixou sem ar foi a concentração. Havia o equivalente a 450 adrimires por litro naquela amostra. O laboratório explicou que a quantidade na taça que o Ricardo bebeu era letal para alguém da minha idade e com a minha condição cardíaca. Não foi um erro. Não foi um comprimido que caiu por acidente. Foi uma execução planejada. Eu fiquei ali, sentada no carro, vendo as pessoas passarem com seus carrinhos de compras, vivendo vidas normais, enquanto eu segurava no celular a prova de que minha nora tinha tentado me matar. A vontade era de correr até a polícia, mas a voz do Alberto ecoou na minha mente. Helena, uma obra mal planejada cai. Tenha certeza de que todos os apoios estão no lugar antes de levantar o teto. Eu precisava de mais. Precisava saber o porquê. Foi então que decidi contratar ajuda profissional. Não um advogado, ainda não. Eu precisava de alguém que enxergasse o que estava escondido nas sombras. Através de uma indicação de um antigo colega da faculdade, cheguei até a doutora Viviane, uma investigadora particular especializada em fraudes financeiras e casos de família. O escritório dela era discreto, mas eficiente. Contei tudo para ela: o hospital, os comprimidos, o laboratório. Entreguei o nome completo da Camila e o CPF dela, que eu tinha de cabeça de quando ajudei o Ricardo com a papelada do casamento. Dê-me 3 dias, a doutora Viviane disse, com aquele olhar de quem já viu o pior do ser humano. 3 dias depois, eu estava de volta àquela sala. Ela colocou uma pasta grossa na minha frente. Dona Helena, a senhora estava certa em desconfiar. O motivo é o mais velho do mundo: dinheiro. Ela abriu o relatório e os números saltaram aos olhos como rachaduras em uma fundação.
A Camila estava com uma dívida de mais de 320 mil reais, cartões de crédito estourados, empréstimos com juros abusivos, parcelas de lojas de luxo que ela nunca poderia pagar com a comissão de corretora dela. O Ricardo mandava dinheiro para ela todos os meses para as contas da casa, mas ela desviava tudo para sustentar uma vida de aparências que estava desmoronando. Mas não era só a dívida. A doutora Viviane tinha conseguido acesso a um histórico de buscas que a Camila tinha feito no computador que dividia com o meu filho. As pesquisas eram de embrulhar o estômago. Como contestar testamento de sogra, sintomas de overdose de varfarina, requisitos para interdição por incapacidade mental, herança direta em caso de morte acidental de idoso. A pesquisa sobre o remédio tinha sido feita 3 semanas antes da minha festa. Isso aqui não é só dívida, dona Helena, a Viviane disse, olhando-me nos olhos. Isso é premeditação. Ela estava construindo o cenário perfeito para a senhora morrer ou ser declarada louca, para que ela pudesse colocar as mãos no dinheiro da venda da sua casa antiga e no patrimônio que o seu marido deixou. Eu saí daquele escritório sentindo o peso de uma tonelada sobre os ombros. A Camila estava me caçando como um predador caça uma presa ferida. E o meu filho, meu pobre Ricardo, estava dormindo com o inimigo, sem ter a menor ideia de que a mulher que ele amava estava disposta a passar por cima do cadáver da própria sogra para pagar as faturas do cartão de crédito. Fui visitar o Ricardo no hospital naquela tarde. Ele estava melhor, já conseguia sentar e conversar um pouco. Mas quando ele me perguntou, mãe, os médicos descobriram o que aconteceu? Como eu pude passar tão mal? Eu travei. Olhei para ele tão vulnerável naquela cama e vi a Camila entrar no quarto com um vaso de flores frescas, dando um beijo na testa dele e dizendo que, graças a Deus, o pior já tinha passado. Eu senti uma náusea tão forte que precisei me segurar na beirada da cama. Eu não podia contar para ele ali, não enquanto ele estava fraco. Se eu falasse sem ter o checkmate montado, ela faria o que sempre fez. Choraria, diria que eu estava caduca, que as provas eram inventadas, e o Ricardo, por amor e negação, acreditaria nela. Eu precisava de algo que nem o amor dele pudesse ignorar. Algo irrefutável. Foi nessa semana que a situação deu uma guinada que nem eu, com toda a minha experiência em planejar estruturas complexas, esperava. Eu estava em uma cafeteria perto do hospital, tentando processar os dados da doutora Viviane, quando vi algo pelo vidro que me fez esquecer até de respirar. A Camila estava sentada em uma mesa no fundo com uma mulher que eu reconheci imediatamente. Era a Beatriz, aquela amiga consultora financeira que ela levou na minha festa. Desta vez, não havia sorrisos para as fotos. Elas estavam debruçadas sobre um tablet, falando baixo, com uma urgência que transparecia na linguagem corporal. Eu me escondi atrás de um jornal e fiquei observando. A Beatriz não parecia uma consultora dando conselhos. Parecia alguém dando ordens. Elas ficaram ali por uns 20 minutos e saíram separadas. Eu, num impulso que nunca tive na vida, decidi seguir a Beatriz. Ela dirigiu até o meu bairro, estacionou o carro do outro lado da rua da minha casa nova e ficou ali. Eu parei 2 quarteirões abaixo e vi, pelo binóculo que eu sempre deixo no porta-luvas para observar detalhes de fachadas, que ela estava tirando fotos da minha casa. Fotos das janelas, do portão, da inclinação do telhado. Ela estava fazendo um levantamento. Mas para quê? Para um seguro? Ou para algo muito mais sinistro? Liguei para a doutora Viviane na hora. Viviane, tem mais alguém no jogo. Descubra quem é Beatriz Albuquerque agora. A resposta veio 2 dias depois e foi o golpe final na minha inocência. Dona Helena, a Viviane disse pelo telefone, a Beatriz não é consultora financeira. Ela é uma investigadora profissional, mas do tipo que trabalha nas sombras, ajudando pessoas a limparem rastros ou a forjarem situações de incapacidade para processos de herança. O estômago me deu um nó. Elas estavam planejando o meu acidente há meses. E quando o veneno falhou porque o Ricardo bebeu a taça, elas não pararam. Elas estavam apenas recalculando a rota. Mas o que elas não sabiam é que eu já tinha as plantas do plano delas na mão. E eu não ia apenas me defender. Eu ia garantir que aquela estrutura criminosa desabasse de uma vez por todas, sem deixar pedra sobre pedra. Eu sabia que o próximo passo da Camila seria tentar me desestabilizar emocionalmente ou me fazer parecer confusa na frente do Ricardo.
E foi exatamente o que ela tentou fazer 3 dias depois que o meu filho recebeu alta e voltou para casa. Ela me ligou com aquela voz de mel, dizendo que estava preocupada com a manutenção da minha casa nova. Dona Helena, o Ricardo comentou que as calhas da sua casa estão entupidas com as folhas do outono. Eu tenho uma escada excelente aqui em casa, profissional. No sábado, eu vou aí limpar para a senhora, para o Ricardo não ter que fazer esforço, agora que está se recuperando. Eu gelei. Eu tinha limpado aquelas calhas eu mesma, com todo o cuidado, 2 semanas antes. Não havia uma folha sequer. Mas eu sorri pelo telefone. Que atenciosa você é, Camila. Sábado às 10 da manhã estarei esperando. Desliguei o telefone e liguei para o Marcos. Marcos, preciso que você esteja na minha casa no sábado, escondido, com a sua câmera. A Camila vai tentar limpar as calhas, mas eu tenho um pressentimento de que o que ela quer limpar é a própria trilha de dívidas com o meu seguro de vida. A partir dali, cada passo meu foi calculado. Eu não era mais a sogra vulnerável. Eu era a arquiteta-chefe, e aquela seria a última obra que a Camila tentaria sabotar. Aquele sábado amanheceu com um céu azul tão limpo que chegava a ser insultante. Sabe quando o dia está bonito demais para a sujeira que você sabe que está escondida nas sombras? Eu acordei às 5 da manhã. Não consegui pregar o olho depois da conversa com a doutora Viviane. Eu me sentia como se estivesse analisando uma planta de um prédio que já tinha desabado, e eu era a única que ainda via os escombros. Olhei para as minhas mãos e elas estavam firmes, mas por dentro, cada fibra do meu ser gritava. Eu passei a vida calculando cargas e resistências de materiais, mas nunca imaginei que teria que calcular a resistência do meu próprio coração contra o ódio de alguém que eu recebi na minha família com os braços abertos. Fiz meu café, o cheiro de coado preenchendo a cozinha nova, e caminhei pela casa. Eu passava a mão pelos batentes das portas, verificava os cantos onde as paredes se encontravam, um hábito de uma vida inteira caçando erros de acabamento. Tudo naquela casa era sólido. Tudo era meu. Aos 71 anos, eu estava começando de novo, e aquilo deveria ser um triunfo, não um campo de batalha. Mas a Camila tinha transformado meu refúgio em um labirinto de armadilhas. Às 9h30, comecei os preparativos. Eu não ia ser uma vítima passiva. Peguei meu celular e o posicionei com cuidado no parapeito da janela da sala, escondido por uma cortina de linho leve. Angulei a câmera exatamente para o jardim da frente, onde a calha principal passava sobre a varanda. Abri o aplicativo de gravação e verifiquei o enquadramento. Eu precisava que cada movimento dela fosse registrado com a precisão de um projeto executivo. Se ela ia tentar algo, eu teria o registro da falha estrutural em tempo real. O interfone tocou exatamente às 10 horas. A pontualidade da Camila sempre foi uma ferramenta de manipulação, uma forma de parecer eficiente e confiável. Ela entrou com um carro, uma escada de alumínio extensível presa no bagageiro do teto. Ela saltou do veículo usando roupas práticas, botas de trabalho e luvas de couro. Se eu não soubesse o que estava na pasta da doutora Viviane, eu diria que ela era a nora dos sonhos, a pessoa que qualquer idosa gostaria de ter por perto. "Bom dia, dona Helena!" ela gritou, com um sorriso que parecia ter sido desenhado com régua e esquadro, de tão perfeito e frio. "Vim cuidar daquela calha para a senhora. Não quero que a senhora tenha infiltração logo agora que a casa está pronta." "Bom dia, Camila," eu respondi, mantendo a voz no tom neutro que eu usava com empreiteiros problemáticos. "Fico muito agradecida. É muita gentileza sua se dar a esse trabalho." Ela soltou a escada com uma agilidade impressionante. Carregou o equipamento até a lateral da casa e a encostou na parede, logo abaixo da seção de calha que ela dizia estar entupida. "A senhora fica aí embaixo, tá bom?" ela disse, dando um tapinha condescendente no meu ombro. "Não quero a senhora se aventurando em altura. O seu equilíbrio não é mais o mesmo, e a gente não quer outro susto como o do Ricardo." Aquelas palavras foram como um soco. Usar o acidente do meu filho, o crime que ela mesma cometeu, para me tratar como incapaz foi o limite. Eu apenas assenti e entrei na casa, dizendo que ia buscar um copo de água para ela. Mas eu fui direto para trás da cortina, para a tela do meu celular que estava gravando tudo. Pelo reflexo e pela tela, eu vi o espetáculo de horror. A Camila subiu até a metade da escada, fingiu que estava limpando algumas folhas secas, mas os olhos dela estavam fixos no chão, vigiando para ver se eu voltava. Quando ela achou que o campo estava livre,
Ela tirou uma pequena chave de fenda e um alicate de dentro de uma bolsa de ferramentas que levava na cintura. Minha respiração parou. Ela começou a trabalhar nos parafusos de travamento onde as duas seções da escada se sobrepunham. Eu conheço aquele tipo de escada. Trabalhei com elas em canteiros de obras por décadas. Ela não estava apenas limpando. Ela estava afrouxando os parafusos que garantiam a integridade da carga. Ela deu 2 voltas em cada lado, o suficiente para que a escada parecesse firme para alguém leve como ela, mas que cedesse sob o peso de um corpo maior ou com um movimento brusco. Depois, ela mexeu nos pinos de segurança, aquelas travas de mola que impedem que a escada deslize para baixo quando está estendida. Ela os puxou para fora, deixando-os apenas levemente encaixados, prontos para disparar sob pressão. Era uma armadilha clássica. Se eu subisse ali para conferir o trabalho, ou se eu ficasse segurando a base e ela desse um solavanco, a estrutura inteira entraria em colapso sobre mim. De uma altura de 4 metros, para uma mulher de 71 anos, aquela queda era uma sentença de morte ou de invalidez permanente. Ela terminou a sabotagem em menos de 5 minutos, guardou as ferramentas e voltou a mexer na calha como se nada tivesse acontecido. Dona Helena, a senhora pode vir aqui segurar a base para mim? Está ventando um pouco e eu me sinto mais segura se a senhora firmar o pé da escada, ela gritou. Eu senti um frio na espinha. Ela queria que eu estivesse exatamente embaixo da estrutura quando ela cedesse. Eu estava prestes a abrir a porta e confrontar aquela mulher quando ouvi o som de um motor potente entrando na minha garagem. O caminhonete do Marcos, o meu fiel escudeiro, estacionou logo atrás do carro da Camila. Ele desceu do carro com aquela postura de quem sabe exatamente o que está fazendo. Opa, bom dia! Ele exclamou, fingindo surpresa. Passei para ver se a Helena tinha alguma novidade do Ricardo e vejo que o mutirão de limpeza começou cedo. A Camila desceu da escada com uma pressa que quase a fez cair de verdade. Eu vi a raiva brilhar nos olhos dela antes de ela conseguir colocar o sorriso de volta no rosto. Oi, Marcos. Só dando uma ajuda para a minha sogra. Que bom, o Marcos disse, caminhando em direção à escada. Deixa eu dar uma olhada nesse equipamento. Sabe como é? Trabalhei anos em farmácia, mas meu pai era carpinteiro. Tenho olho clínico para segurança. Não precisa, Marcos. Eu já usei essa escada 1000 vezes, está ótima. Ela tentou intervir, a voz um tom acima do normal. Ah, não custa nada. Ele insistiu, já segurando os montantes da escada. Ele deu um solavanco lateral e a escada rangeu de um jeito que não deveria. Ele franziu a testa, inclinou-se e passou a mão pelos parafusos que a Camila tinha acabado de mexer. Helena, venha ver isso, o Marcos chamou, a voz agora carregada de uma seriedade mortal. Eu saí da casa, fingindo surpresa. Essas travas estão soltas. Os pinos de segurança foram desencaixados. Se alguém sobe aqui, o equipamento fecha como um canivete. Ele passou o dedo por um dos parafusos e mostrou para nós. Olha aqui, o metal está brilhando. Isso não é desgaste do tempo. São marcas de ferramenta recente. Alguém mexeu nisso aqui hoje. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o oxigênio tinha sumido do jardim. A Camila ficou pálida, os braços cruzados, o queixo tenso. Eu não sei de nada. Deve ter vindo assim da garagem. O Ricardo deve ter guardado mal. Ela gaguejou, tentando mais uma vez culpar o marido. Camila, eu disse, a voz mais calma do que eu imaginava que seria capaz. Eu acho melhor você ir embora agora. O quê? Você vai acreditar nele? Eu sou da família. Ela gritou, as lágrimas começando a brotar. O recurso final de quem foi pego no erro. Vá para casa. Eu repeti sem desviar o olhar. E leve a sua escada com você. Ela juntou as ferramentas com uma fúria contida, jogou tudo dentro do carro, bateu a porta com força e saiu da garagem cantando o pneu. Ficamos eu e o Marcos ali, parados no jardim. Eu entrei na casa, peguei meu celular no parapeito e voltei. Dei o aparelho na mão dele. O Marcos assistiu ao vídeo em silêncio. Eu via o rosto dele empalidecer, os músculos da mandíbula se contraindo conforme ele via as mãos da Camila afrouxando os parafusos sistematicamente. Meu Deus, Helena, ele sussurrou, entregando o telefone de volta. Isso aqui é tentativa de homicídio. Você tem que chamar a polícia agora mesmo. Ainda não, Marcos, eu respondi, guardando o aparelho no bolso. Eu preciso de mais.
Se eu for para a delegacia só com isso, ela vai contratar um bom advogado, vai dizer que foi um mal-entendido, que ela estava tentando consertar a escada e não sabia o que estava fazendo. O Ricardo ainda a ama. Ele vai querer acreditar na versão dela para não ter que enfrentar a verdade. E você vai esperar ela tentar uma terceira vez? Ele perguntou, indignado. Não, eu vou construir um caso que não tenha frestas. Vou levantar as provas de tal maneira que nem o amor do meu filho possa fechar os olhos para a realidade. Eu disse, sentindo uma força que vinha lá do fundo da minha alma, daquela Helena que nunca aceitou uma obra mal feita. Mas o que eu não esperava era a ligação que recebi da doutora Viviane na terça-feira seguinte. A voz dela estava tensa, de um jeito que me fez sentar imediatamente. Dona Helena, precisamos conversar sobre a Beatriz Albuquerque, aquela mulher que estava na sua festa. Eu descobri o papel real dela em tudo isso, e a história é muito mais complexa do que imaginávamos. Eu peguei as chaves do carro e saí. Eu estava cansada de ser a presa. Naquela manhã, eu decidi que ia ser a arquiteta da ruína da Camila. No escritório da Viviane, as peças do quebra-cabeça mudaram de lugar. Ela abriu um banco de dados profissional na tela do computador. Dona Helena, a Beatriz não é uma comparsa da Camila. Pelo menos, não do jeito que pensávamos. Ela é uma investigadora licenciada, com 15 anos de experiência em fraudes financeiras e casos de família. Eu pisquei confusa. Mas eu as vi juntas no café. Elas estavam conspirando. Foi o que eu também achei, a Viviane disse, virando a tela para mim. Mas veja os extratos bancários que eu consegui. 3 meses atrás, houve um pagamento de R$ 5.000 para a Beatriz. Um sinal para uma investigação completa. Eu olhei para o nome do titular da conta e senti meu estômago dar um solavanco. Não era a Camila, era o Ricardo. Meu filho tinha contratado uma investigadora para seguir a própria esposa 3 meses antes da minha festa. O mundo pareceu girar. O Ricardo sabia? Ele suspeitava de algo e não me contou? Por que ele guardaria um segredo desses de mim? Eu perguntei, a voz saindo fraca. Talvez ele estivesse tentando proteger a senhora. Ou talvez ele não quisesse acreditar no que estava descobrindo e precisasse de provas concretas antes de falar qualquer coisa. A Viviane sugeriu, fechando a pasta. Saí daquele escritório com a cabeça latejando. A linha do tempo estava toda bagunçada na minha mente. O Ricardo contrata uma investigadora em março. A Camila começa a pesquisar sobre venenos e herança logo depois. Na festa, o Ricardo bebe a taça que era para mim. Teria sido um acidente ou... Meu Deus, será que ele sabia o que tinha naquele vinho? Será que meu filho se sacrificou para me provar o que a mulher dele era capaz de fazer? Eu olhei para o nome do meu filho no celular. O dedo pairou sobre o botão de chamar, mas eu não conseguia apertar. Eu tinha medo da resposta. Se o meu filho sabia que a esposa era perigosa e ainda assim deixou a festa acontecer, o que isso dizia sobre o nosso vínculo? Eu precisava de respostas, e precisava delas agora, antes que a Camila desse o próximo passo, porque eu sabia que ela estava ficando desesperada. E pessoas desesperadas não se importam com quem vai ser soterrado quando o prédio cair. Eu saí do escritório da doutora Viviane com as pernas parecendo feitas de papel. O asfalto da rua estava quente, aquele calor típico do interior que sobe e parece embaraçar a vista. Mas eu sentia um frio que vinha de dentro, uma frieza que nem o sol mais forte de dezembro seria capaz de aquecer. O Ricardo, o meu menino, tinha contratado uma investigadora 3 meses antes da minha festa. O pagamento de R$ 5.000 estava lá, registrado no extrato de uma conta que eu nem sabia que ele tinha. Uma conta pessoal no banco dos professores. Enquanto eu pensava que estava sozinha nessa trincheira, o meu filho já estava cavando o próprio túnel para tentar entender a escuridão em que ele estava vivendo. Eu não consegui ir para casa. Se eu entrasse naquela sala vazia agora, as paredes iam começar a falar comigo. Eu precisava de respostas que só o Ricardo podia dar. Dirigi até a escola estadual, onde ele dá aulas de literatura. Estacionei o carro do outro lado da rua e fiquei ali, observando os alunos saindo para o intervalo. Aquela energia jovem, barulhenta, cheia de vida, que parecia tão distante da tragédia que estava sendo montada na minha mesa de jantar. Quando o sinal bateu às 12h30, eu o vi. Ele saiu por uma porta lateral, carregando aquela pasta de couro velha que eu dei para ele quando ele passou no concurso, com os ombros um pouco caídos, como se estivesse carregando o peso do mundo.
Ele não me viu até eu descer do carro e caminhar na direção dele. O susto no rosto do meu filho foi algo que me doeu na alma. Mãe, o que aconteceu? Algum problema em casa? Ele perguntou, com aquela preocupação que ele sempre teve comigo. Nós precisamos conversar, Ricardo. Agora, vamos para aquele café na esquina onde é mais calmo. Sentamos em uma mesa nos fundos, longe do barulho dos adolescentes. Ele segurava a xícara de café com as duas mãos, como se estivesse tentando se aquecer de algo invisível. Eu não fiz rodeios. Como arquiteta, eu sei que quando uma estrutura está para cair, você não tenta retocar a pintura. Você avisa que o perigo é real. Eu estive com a doutora Viviane, Ricardo. Eu sei sobre a Beatriz. Sei sobre os R$ 5.000 e sei que você a contratou em março. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. O Ricardo não negou. Ele não tentou inventar uma desculpa. Ele apenas baixou os olhos para o café e eu vi uma lágrima cair direto dentro da xícara. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Por que você não me contou, meu filho? Por que me deixou no escuro, achando que eu estava ficando louca? Ele respirou fundo, um som quebrado, sofrido. Eu não queria que fosse verdade, mãe. Eu achei faturas de cartão na bolsa da Camila. Valores absurdos. Confrontar foi inútil. Ela sempre tinha uma história. Mas aí eu ouvi uma ligação dela na garagem. Ela dizia que você estava no caminho, que se você não estivesse mais aqui, tudo seria nosso. Eu senti um arrepio. E por que não me avisou? A Beatriz me disse que precisávamos de provas irrefutáveis. Ela disse que, se eu falasse algo sem ter como provar, a Camila ia dar um jeito de dizer que eu era o instável, ou que você estava caduca. Eu estava monitorando tudo, mãe. A Beatriz estava na festa para te proteger. Ela me mandou uma mensagem dizendo que a Camila tinha colocado algo na taça. E você bebeu. Por quê? Eu perguntei, com a voz quase sumindo. O Ricardo olhou para mim e, pela primeira vez, eu vi a coragem pura do pai dele nos olhos dele. Porque se você bebesse, você morreria, mãe. Você tem 71 anos. O remédio no seu coração teria te parado na hora. Eu sou jovem, sou forte. Eu sabia que se o veneno estivesse no meu sistema, colhido no hospital, seria uma prova médica que nenhuma mentira dela poderia apagar. Eu fiz de mim a prova do crime para salvar a sua vida e tirar ela do nosso caminho para sempre. Eu comecei a chorar ali mesmo, no meio do café. O meu filho tinha tomado veneno por mim. Ele tinha se colocado no corredor da morte para garantir que a mãe dele estaria segura. É um tipo de amor que a gente não sabe nem como nomear. Segurei as mãos dele, que estavam geladas, e ali nós fizemos um pacto de que não haveria mais segredos entre nós. A fundação da nossa família estava sendo reconstruída, ferro por ferro, verdade por verdade. Mas a Camila não ia se entregar sem lutar. Pelo contrário, ela partiu para a ofensiva de um jeito que eu não esperava. 2 dias depois dessa conversa com o Ricardo, recebi uma visita inesperada na minha casa. Era uma tarde de quinta-feira, e um carro branco, com o logo da prefeitura, parou na minha calçada. Abri a porta e dei de cara com uma mulher séria, usando um crachá da Secretaria de Assistência Social. Dona Helena Duarte? Sou a Marisa, assistente social. Recebemos uma denúncia de urgência sobre a sua situação aqui nesta casa. Eu a convidei para entrar, mantendo a calma que o Alberto sempre dizia que era a minha melhor defesa. Ela se sentou na sala e abriu uma pasta. A denúncia afirma que a senhora está sofrendo de confusão mental grave, negligência pessoal e que vive em condições de risco, colocando em perigo a si mesma e aos outros moradores do condomínio. Eu senti o veneno da Camila escorrendo por aquelas palavras. Ela estava tentando me interditar. Se ela conseguisse me declarar incapaz, o Ricardo, como herdeiro direto, teria o controle dos meus bens, e ela, como esposa dele, controlaria o Ricardo. Era um golpe mestre de quem sabe ler as brechas da lei. Pode me dizer quem fez essa denúncia, Marisa? Perguntei, oferecendo um café. Os relatórios são sigilosos, mas partiram de um membro próximo da família que diz estar desesperado com a sua segurança. Eu não me desesperei. Anos de arquitetura me ensinaram que quando alguém questiona o seu projeto, você apresenta os documentos. Entendo. Gostaria de fazer uma vistoria na casa? Por favor, sinta-se à vontade. Levei a Marisa por cada cômodo. Mostrei a organização da cozinha, o estoque de alimentos frescos.
Levei-a até o meu banheiro e abri o armário de remédios. Aqui estão os meus medicamentos, Marisa. Todos catalogados, com as datas de validade e o registro de cada dose que eu tomo. Tenho um diário de saúde impecável. Mas o golpe de misericórdia foi quando eu abri o meu escritório e entreguei para ela uma pasta que eu já tinha preparado com a ajuda da doutora Viviane e do meu médico. Aqui está o meu laudo de sanidade mental, emitido pelo Dr. Sérgio há menos de uma semana. Fiz um exame cognitivo completo e tive pontuação máxima. Tenho também aqui o registro de todas as minhas contas pagas em dia, meus investimentos e a declaração de que eu gerencio o meu próprio patrimônio sem ajuda externa. A assistente social olhou para aqueles documentos e depois olhou para mim. Ela fechou a pasta e suspirou. Dona Helena, eu visito muitos idosos. A maioria não tem metade da organização e da clareza que a senhora tem. Este caso será arquivado como improcedente. Eu sei. Eu disse, servindo o café dela. Mas eu quero que você veja algo antes de ir. Quero que você entenda por que essa denúncia foi feita. Liguei o meu computador e mostrei para ela os relatórios do laboratório sobre o vinho. Mostrei o vídeo da Camila mexendo nos parafusos da escada. Mostrei os registros de dívidas que a Viviane tinha levantado. A Marisa ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos na tela. Quando ela se levantou, a postura dela tinha mudado. Isso aqui não é uma questão de assistência social, dona Helena. Isso é um caso de polícia, tentativa de feminicídio e abuso financeiro contra idoso. Eu mesma vou encaminhar meu relatório para a Delegacia de Proteção ao Idoso e sugerir uma investigação criminal imediata. A Camila achou que ia usar o sistema para me enterrar viva, mas ela acabou de acionar a máquina que ia destruir a vida dela. A estrutura de mentiras dela tinha rachaduras demais, e o peso da verdade estava começando a fazer tudo desabar. Naquela noite, depois que a assistente social saiu, o Ricardo veio para casa com a Lívia. Nós jantamos juntos, um jantar simples, de verdade, sem vinho envenenado e sem sorrisos forçados, mas o ar ainda estava carregado. O Ricardo me contou que a Camila estava agindo como se nada tivesse acontecido, mas que ela tinha recebido uma ligação da irmã dela, a Cristine, que mora em outra cidade, e que as duas estavam discutindo sobre dinheiro que sumiu e pacotes que não deveriam ter sido enviados. A doutora Viviane tinha conseguido rastrear mensagens de texto da Camila para essa irmã. Elas falavam abertamente sobre como conseguir a varfarina sem receita e sobre como simular um ataque cardíaco acidental. O plano era antigo, vinha sendo desenhado desde fevereiro. Elas eram sócias naquele crime, esperando a herança que achavam que eu estava demorando demais para deixar. Eu olhei para o meu filho e para a minha neta e senti uma força que eu achei que tinha perdido com a morte do Alberto. A Camila achou que eu era uma velha frágil, um obstáculo no caminho da ganância dela. Mas ela esqueceu que eu sou uma arquiteta que sobreviveu aos canteiros de obras mais brutos deste país. Eu sei como lidar com entulho, e ela era o maior entulho da nossa vida. No dia seguinte, recebi uma ligação do delegado Adriano. Ele tinha lido o relatório da Marisa e visto as provas que a doutora Viviane enviou. Dona Helena, eu preciso que a senhora e seu filho venham à delegacia agora. Temos elementos suficientes para pedir a prisão temporária e o mandado de busca. O cerco estava fechando. A última viga daquela estrutura podre estava prestes a cair. E eu ia estar lá para ver, não por vingança, mas pela justiça que o sangue do meu filho exigia. Sabe, gente, quando a gente chega nessa idade, a gente só quer paz. Mas aprendi que a paz não é algo que a gente ganha, é algo que a gente protege. Se eu tivesse ficado calada, se eu tivesse aceitado o diagnóstico de idosa confusa, eu não estaria aqui agora. O Ricardo não estaria aqui. A Lívia estaria crescendo com um monstro dentro de casa. Fomos para a delegacia. O prédio era frio, com aquele cheiro de papel velho e burocracia, mas eu me sentia mais viva do que nunca. O delegado Adriano nos recebeu com uma seriedade que me deu confiança. Ele colocou os arquivos sobre a mesa e começou a cruzar as informações. As mensagens de texto recuperadas da nuvem são definitivas, dona Helena. Temos o registro da compra do medicamento em um site ilegal, o rastro do pagamento feito pela irmã da sua nora e a confissão implícita nas mensagens trocadas no dia seguinte à festa. O Ricardo ouvia tudo em silêncio, apertando os punhos.
Ele ainda estava em choque por ter amado alguém capaz de tal crueldade. O delegado olhou para ele e disse: "Seu depoimento sobre o vinho e os resultados do hospital são a peça final. Você se colocou em risco, mas garantiu que ela não tivesse escapatória." Nós saímos dali com a promessa de que a justiça seria feita. Eu voltei para casa e, pela primeira vez em semanas, dormi uma noite inteira, sem pesadelos, sem medo de acordar. Porque agora eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava no comando da minha própria história de novo. Mas a história ainda não acabou. Tem o que aconteceu no momento em que a polícia bateu na porta da Camila. O que ela tentou fazer e como a Lívia quase foi levada no meio daquela confusão. Eu vou te contar tudo isso na próxima parte, porque você precisa ver até onde a maldade de alguém pode ir quando as paredes começam a desabar. Me digam aqui nos comentários. Vocês teriam tido a mesma coragem do Ricardo? Ou acham que ele foi longe demais ao tomar aquele veneno? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse sacrifício de filho. O delegado Adriano não perdeu tempo depois que o relatório da Marisa e as provas da Viviane chegaram à mesa dele. Naquela sexta-feira, o sol mal tinha acabado de nascer quando o telefone tocou. Eram exatamente 8h47 da manhã. Eu estava na cozinha, segurando uma xícara de café que já tinha esfriado, olhando para o jardim e pensando em como a vida da gente pode mudar em um piscar de olhos. "Dona Helena, aqui é o delegado Adriano. Preciso que a senhora e seu filho venham à delegacia agora", ele disse. A voz dele era profissional, mas eu senti que o cerco finalmente tinha se fechado. Chegamos à delegacia 10 minutos antes do combinado. Aquele prédio tinha um cheiro de papel guardado e um ar de coisa séria que fazia a gente falar baixo. Fomos levados para uma sala de depoimentos com paredes cinzas e uma mesa de metal fria. O Ricardo estava ao meu lado, as mãos trêmulas, mas o olhar firme. O delegado abriu uma pasta e começou a colocar as peças daquela obra macabra sobre a mesa, uma por uma, como se estivesse revisando o cálculo estrutural de um prédio que estava prestes a implodir. Primeiro, os resultados do laboratório sobre a garrafa de vinho, 450 miligramas de varfarina. Depois, os registros médicos do Ricardo no hospital, mostrando que ele quase morreu por envenenamento. O delegado olhou para as 6 pílulas que faltavam no meu frasco e anotou tudo com uma precisão que me lembrou os meus tempos de prancheta. Mas o que realmente quebrou o silêncio daquela sala foram as mensagens de texto que a Viviane recuperou. Ali, em preto e branco, estava a prova de que a Camila não agiu sozinha. Ela tinha uma sócia na ganância, a própria irmã, Christine, que morava em Curitiba. As duas vinham planejando o meu acidente desde fevereiro. Elas falavam abertamente sobre como conseguir o remédio, como simular um infarte e como a herança do Alberto finalmente resolveria as dívidas delas. O delegado leu as mensagens em voz alta e eu vi o meu filho se encolher na cadeira, como se cada palavra fosse um soco. "Ela planejou te matar, mãe", ele sussurrou, com a voz carregada de uma dor que nenhum remédio pode curar. Enquanto estávamos ali, o delegado Adriano autorizou o mandado de prisão e busca. Eu não quis ir junto para a casa deles, não queria ver a Lívia no meio daquela confusão, mas o Ricardo precisou ir. Mais tarde, ele me contou que a Camila tentou fazer o papel de vítima até o último segundo. Quando a polícia bateu à porta, ela gritou que eu estava ficando louca, que tudo era uma armação da velha caduca para separá-la do marido. Mas quando os policiais encontraram as ferramentas que ela usou na escada e o recibo do envio da varfarina vindo de Curitiba, a máscara dela não apenas rachou, ela se desintegrou completamente. A prisão da Camila e da Christine aconteceu em menos de uma semana após aquela manhã na delegacia. A irmã dela foi presa lá no Paraná e trazida para cá. As duas foram acusadas de tentativa de homicídio, conspiração, abuso financeiro contra idoso e falsa denúncia. Como a Viviane tinha rastreado tudo, as dívidas de mais de 320 mil reais, as buscas na internet sobre venenos e até as reuniões secretas com a Beatriz, não sobrou espaço para mentiras. O processo foi rápido, pelo menos para os padrões da justiça. Diante de tantas evidências, o advogado da Camila sugeriu que ela aceitasse um acordo para evitar uma pena ainda maior. Em setembro, saiu a sentença. A Camila foi condenada a 8 anos de prisão, seguidos de 10 anos de liberdade vigiada. Ela também recebeu uma ordem de restrição permanente.
Nunca mais poderá chegar perto de mim ou da Lívia. Além disso, ela terá que pagar uma indenização de R$ 35.000 para cobrir os gastos médicos do Ricardo e as despesas legais. A Cristine também não escapou. Pegou 4 anos de prisão por cumplicidade e conspiração. Agora, 6 meses se passaram desde aquela noite de inauguração que quase acabou em funeral. O outono chegou trazendo aquele ventinho fresco e eu estou aqui, na varanda da minha casa nova, vendo as folhas das amoreiras forrarem o chão de dourado. Esta é a primeira mudança de estação que eu vivo aqui com o coração em paz. A casa não parece mais um campo de batalha. Ela finalmente se tornou o lar que eu projetei com tanto carinho. O Ricardo conseguiu a guarda total da Lívia imediatamente após o divórcio. Ele alugou um apartamento aqui perto, a 2 quadras da minha casa, para que pudéssemos reconstruir o que foi quebrado. Nossa relação mudou, sabe? Ficou mais profunda. Agora não existem mais segredos. Nós conversamos sobre tudo, lembramos do Alberto e rimos das curiosidades da Lívia. Nós estávamos tentando nos proteger, mãe. Ele me disse uma noite dessas, enquanto tomávamos um café na cozinha. E nós conseguimos, filho, eu respondi. Só não foi do jeito que a gente imaginava. Ontem, a Lívia estava sentada na mesa do quintal fazendo um desenho para a tia escola. Quando ela terminou, veio correndo me mostrar. Era uma árvore genealógica, mas de um jeito diferente. Ela desenhou as raízes bem fortes e escreveu o meu nome nelas. O tronco era o Ricardo, e os galhos e as folhas eram ela. No pé do desenho, com aquela letra de criança que está aprendendo a escrever, ela colocou: raízes fortes, galhos seguros. Meus olhos se encheram de água. A escola tinha ensinado que família é quem mantém a gente segura, e a minha neta entendeu isso melhor do que qualquer adulto. Eu olho para essa casa hoje e não vejo apenas tijolos e argamassa. Vejo uma estrutura que foi testada pela pior das tempestades e que se manteve de pé, porque a fundação era feita de verdade. Eu passei 30 anos projetando prédios para os outros, mas a obra mais importante da minha vida foi a defesa da minha própria dignidade e da segurança do meu filho. A Camila pensou que o meu silêncio e a minha idade eram fraquezas. Ela achou que eu não ia notar o veneno na taça ou os parafusos soltos na escada. Mas ela esqueceu que quem constrói o futuro com o próprio suor sabe identificar quando alguém tenta derrubar a estrutura. A minha vingança não foi ódio, foi justiça. Foi garantir que a pessoa que tentou destruir o nosso amor estivesse longe de nós, onde não pudesse mais machucar ninguém. Se você chegou até aqui, eu queria te deixar um conselho de quem quase perdeu tudo para a ganância disfarçada de sorriso. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado na fundação da sua família, não ignore. Documente tudo, busque ajuda e não tenha medo de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Às vezes, o maior perigo não vem de estranhos na rua, mas de quem senta à nossa mesa e nos chama de mãe ou vovó enquanto segura um punhal nas costas. Hoje, eu acordo no meu quarto, faço meu café e sinto o sol entrar pelas janelas que eu mesma escolhi. Sinto a paz de saber que o Ricardo está bem, que a Lívia está segura e que o nome Duarte continua sendo sinônimo de honestidade. A vida é um projeto contínuo e enquanto eu tiver forças para segurar um lápis ou um coração para amar, eu continuarei construindo dias de luz. Muito obrigada por ouvir a minha história até o final. Espero que o meu relato sirva de alerta e de força para você também proteger o que é seu. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário contando o que achou da atitude do Ricardo ou se já passou por algo parecido. Sua história pode ajudar outra pessoa a abrir os olhos a tempo. Fiquem com Deus, cuidem das suas raízes e lembrem-se, ninguém pode tirar de você a casa que você construiu dentro de si mesma. Até a próxima.